Olá, pessoal, boa noite. Boa noite de segunda-feira. Tivemos aí 2 semanas ausentes, né? A primeira semana a nossa convidada não pôde comparecer por um imprevisto. Na semana passada nós fechamos um reajuste e o acordo coletivo da Faculdade de Medicina. Foi justamente a assembleia com os professores da medicina, foi nesse horário do programa. Mas hoje a gente retorna aí com força total. Semana que vem temos já convidado, já tudo certinho. E hoje a gente tem aqui ao lado, né, conhecidíssima, já estou dando um spoiler da nossa colega aqui que vai bater um papo conosco, a conselheira tutelar Giovana. Ela vai contar um pouquinho da vida dela, porque ela tem história no conselho, tá? Talvez atualmente seja a mais antiga ou uma das mais antigas em atuação no momento. E aí ela vai falar um pouquinho do trabalho do conselheiro tutelar, do conselho, quando atuar, quando você deve chamar, que tipo de ação o conselheiro faz. Muitas coisas as pessoas até sabem de forma equivocada. Nós vamos ver hoje no programa que tem informações aí equivocadas a respeito desse tema, né? Tem gente que fala coisas... tem gente que dá quase poder de prisão para o conselheiro tutelar, né? O conselheiro tutelar vai prender... Nós vamos ver tudo isso hoje. O que é verdade, o que é mentira, o que é mito, o que é exagero, tem essas coisas. Tá certo, Giovana? Só de spoiler. Claro. Tem gente que acha que vocês estão andando armado já para chegar e prender. As coisas não são assim. E tudo existe um trâmite burocrático, administrativo que o conselheiro tem que seguir. Enfim, nosso programa, como sempre, tem um apoio, né, o patrocínio. O nosso programa é feito pelo Sindicato dos Professores da Rede Particular de Campos e São João da Barra, e tem um patrocínio do Restaurante do FAD. Cadê a nossa chamada aí, amigo? Do Restaurante do FAD. Olha lá, comida árabe, brasileira e churrasco aquilo. Funcionando... Ah, tá, ficou melhor a tela. Funcionando no Automóvel Clube. Então, se você for a pé, pertinho ali da rodoviária, se você for de carro, não paga o estacionamento. Você vai parar seu carro ali em frente à Secretaria de Fazenda, na 13 de maio. Tem um estacionamento do Automóvel Clube. Parou ali, você já dá, 5 passos do estacionamento, já sai na piscina do Automóvel Clube. E ali você vai almoçar a comida que você quiser, árabe, brasileira, churrasco. Você pode comer tanto à beira da piscina, quanto dentro da parte, né, na parte interna do restaurante, por um precinho especial. E detalhe, na hora de pagar, não é aquela propaganda fake, não. Na hora de pagar, deu 30. Se você falar que assiste o programa Educação em Foco, você paga menos 10%. Já pensou? Cai para 27%. Não é nada, mas principalmente quem vai várias vezes, né? Já ajuda, né? Um desconto que ajuda. Parceria do Sindicato dos Professores e Restaurante do FAD. Vamos ver, né, FAD, se a gente faz aquele jantar de novo, como todos os últimos anos, do Dia do Professor, para o professor que é sindicalizado, aquele que contribui para a existência do sindicato, aquele que mês a mês dá o seu suado lá, né? O seu dinheirinho suado para que o sindicato permaneça atuante, com o setor jurídico funcionando, com suas obrigações trabalhistas, como qualquer outra empresa sendo pagas, com seus funcionários em dia, com suas obrigações de água, luz, telefone, internet. Esse professor, geralmente, a gente retribui com um jantar no Dia dos Professores, lá em 15 de outubro. Vamos ver se a gente consegue fazer de novo lá, esse ano, na casa nova lá do Restaurante do FAD, no Automóvel Clube Fluminense. E o nosso outro patrocinador, olha lá, Hortifruti das Palmeiras. Sempre existe um perto da sua casa. Na minha casa ali, eu vou no Alphaville. Eu acho ótimo aquilo ali. Além do delivery, olha lá, 999-650035. Você liga, eles entregam em casa. Você vai falando, 2 kg de cenoura, 3 kg de laranja. Eles vão escolher as melhores cenouras, as melhores laranjas. Não vai chegar nada mais ou menos na sua casa. Vão fazer o seu papel, porque às vezes você não tem tempo, não tem condições de sair. Enfim, chega à sua casa também produtos de primeira. Ou se você quiser ir, temos lá, né, esse Hortifruti das Palmeiras, que eu faço propaganda. É ali no Parque Santo Amaro, no Alphaville e no Turf. Eu compro no Alphaville, moro pertinho. O carro já para quase que dentro do Hortifruti. Quem conhece o Hortifruti das Palmeiras da Antônio Manuel ali sabe o que eu estou falando.
Você desceu do carro, deu 2 passos, já está dentro na bancada da batata. É a primeira da esquina ali. E aí você faz suas compras e paga um precinho. Esse final de semana, quer dizer, a partir de amanhã, né, começam as promoções da semana, toda terça-feira tem folheto novo de promoção. Nós vamos assistir daqui a pouco. Terça a domingo, as promoções especiais do Hortifruti das Palmeiras. Solta aí pra gente, Osiel, que hoje eu nem preciso falar, só vou dar destaque a alguns preços aí que estão sensacionais. Manda brasa. Olha lá. Ali a tabela, né? Nossa, o abacate despencou. Ovos também, R$15, 30 ovos. Mas solta aquele vídeo do arraiá de ofertas. Vai lá. Arraiá de ofertas, Hortifruti das Palmeiras, cebola, R$3,99. Ovos brancos, R$14,99. Batata inglesa, R$3,99. Banana prata, R$3,99. Hortifruti das Palmeiras, sempre uma loja perto de você. Show de bola. Viu ali, gente? Banana prata, R$3,99. Olha, nós já pagamos esse ano R$8,50. R$8,50. A banana. Deu uma queda boa. Os ovos já chegou a quase 30, né? A galinha estava problemática. Tivemos um momento tenso, né? Dos ovos. Desgraça, foi caindo para 25. A gente aqui, né, Josiel, foi acompanhando o preço, né? A subida a gente não deu para acompanhar não, né? Porque de uma semana para outra, zoom. Mas a descida a gente foi acompanhando. 25, 24, 20. Agora chegou a 15. R$14,99, 30 ovos. É isso aí. Um Hortifruti das Palmeiras. Sempre tem um pertinho da sua casa. Pessoal, vamos à nossa entrevista. Olha, volta lá que a gente pode dar boa noite ao pessoal que está assistindo, está interagindo com a gente no momento. A Tuane diz que ela compra no Turf. O Átila pede um alô pro povão de geralmente é Campo da Areia ou Campo Novo? Campo Novo, né, Átila? Átila, olha, vai ganhar o brinde. Tem um sorteio no final do programa de um almoço para 4 pessoas no restaurante do FAD. O Átila já ganhou. Olha lá, ele vai, povão de Campo Limpo, aí vai embora, vai até o Farol, né? Aí vai a minha memória também para saber os distritos direitinho. Campo Limpo, já passou Goitacazes, Mineiro, Saturnino Braga, Mussurepe, Baixa Grande, Boa Vista. Aí ele pulou Santa Amaro. Pulou Santa Amaro antes de Boa Vista. Boa Vista, gente, é aquele que tem a ovelhinha no alto da igreja. Boa Vista ali. Mas antes pulou Santa Amaro, deixou o pessoal de Santa Amaro aí fora, Átila. Aí vem Santo Amaro, Boa Vista e Farol de São Tomé. Opa, vamos lá, pessoal aqui. A Luana, ela vai deixar uma pergunta, depois a gente volta. A Marília também está dando boa noite. Boa noite ali, Janaína. Boa noite, Tuane. O pessoal que está assistindo o nosso programa de casa, né, pessoal? Vamos lá. Daqui a pouco a gente começa a pergunta ali. Tem uma pergunta já pronta. Dona Erenilda, minha sogra. Olha aí, tá vendo? O pessoal de casa tem que prestigiar também, né, Giovana? Mas quem ali? As ofertas são válidas para essa semana. Sim, a partir de amanhã até domingo. Até domingo. Eronilson, minha amiga também da prefeitura, aposentada, né? Que beleza, né, Eronilson? Sonho de consumo, mas deixa quieto. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar a Giovana. É conhecida de muita gente, né? Giovana, boa noite primeiro, né? Boa noite, Fred. Boa noite aí. As pessoas estão nos assistindo e vão assistir ainda, né? Porque isso aí fica salvo. Ele fica... Vai pro YouTube, né? O quê? O som tá ruim? Giovana, quanto tempo de conselho como conselheira? Eu vou fazer 13 anos. Bastante tempo. Estou no meu 4º mandato. Hoje eu sou a conselheira mais antiga. Olha aí, olha o que eu falei, né? Que vai vindo, né? As pessoas vão... Vai renovando o quadro. E eu entrei em 2012. Vou fazer 13 anos em novembro de 2025. 2012... E tem outra leva, né, que é antiga, mas aí eles entraram depois do que eu, que ainda tem mais 3 colegas, que são de 2013. Sim, então, mas você atualmente é a mais antiga em ação. Até tem a promotora, a doutora Sandra da Hora, ela fala que eu sou a decana do Conselho Tutelar. É verdade. E a gente se identificou ali, né? Sim, sim. Antes eu trabalhava na escola estadual José Francisco de Salles, trabalhei 12 anos aqui, né? Como assim? Eu era de uma firma, era Hope, aí depois CNS, sim, né? Sim, prestador de serviço da rede estadual. Da rede estadual. E ficava ali, né, vendo, estudando.
E quando teve a oportunidade da gente estar prestando... para estar entrando no conselho, né? Porque para ser conselheiro tem que ter algum pré-requisito? Então, tem que ter o pré-requisito de ter alguma experiência na área da criança. A gente faz uma prova, tá? Não, faz uma inscrição com todas as certidões que pede idoneidade moral. Tem várias certidões, federal, da polícia. Várias, ver se você é idônea, aquela coisa toda. Que não responde nenhum processo civil, criminal. Depois você faz uma prova. Aí depois você vai para a eleição, da onde as pessoas, os que passaram na prova, com média de 60 para cima, ele vai para uma escolha popular da comunidade. E a formação técnica é o quê? Ensino médio? Ensino médio. Sim. Ensino médio. Giovana é aquela conselheira, eu vou falar aqui sem rasgação de seda, porque não há necessidade disso, mas ela é muito assim... combativa, vamos dizer assim. Eu já fui secretário de Educação do município de Campos, né? Quem viveu a época de 2015, 2016. E a Giovana, sempre numa relação muito respeitosa de conselho tutelar e na época, então, secretário municipal de Educação, ela nunca aliviou, vamos dizer assim, né, Giovana? Você fazia valer. Fred, isso está errado. Fred, está faltando funcionário no colégio tal. Está faltando... E a gente acatava com respeito, porque não era mentira, né? Mas tinha toda a parte estrutural que a gente não podia também, nem tudo resolver tão rápido, né, Giovana? O papel do Conselho Tutelar, as pessoas muitas das vezes não entendem, né? Eles acham que o Conselho ele também atua na parte punitiva. Não. Quem pensa que o Conselho é para punir, ele não entende nada de Conselho Tutelar. Por isso que tem o nome de Conselho, pessoal. O Conselho, ele existe para proteger os direitos da criança e dos adolescentes violados pela sua família, né? Sim. Pelo Estado ou pela sociedade. Então, ali é o papel do Conselho. O nome já fala Conselho. Na minha parte mesmo, você falava, né? Eu estava ali atuando como Estado. E se tinha alguma coisa faltando ou em falha, era o seu papel. Era o papel, a gente está ali. Cobrar, né? Está fiscalizando, hoje, né? Cobrando, indo, levando até o Ministério Público, é o grande... né? A gente colhe as demandas e envia para o Ministério Público, e o Ministério Público, com a sua força maior, cobra do município. Vocês são um elo entre a ponte, né? A fase final, que é a criança, e vocês levam as demandas para o Ministério Público. Para o Ministério Público. Entendi. A gente atua em colegiado, o nome é Conselho, porque é um colegiado de 5. Cada conselho são 5 membros. Acho que tem 5 em Campos, né? Nós temos 5 conselhos. Então, nós temos 25 conselheiros. Sim. Nós temos um conselho na Baixada, 2 conselhos em Guarulhos e 2 conselhos que atuam ali na área central. Um da parte que vai do centro até o Imperial, até o Bela Vista. Sim. O outro da parte do centro que atua dali da Rocha Leão até Serrinha. Então, ele é dividido assim. Aí, quer dizer, funciona muito com denúncia? A gente tem, né? A gente recebe muitas denúncias. É bom a gente falar para as pessoas que muitas das vezes as pessoas têm medo de denunciar, mas é anônima, né? Você tem... O sigilo, é a obrigação do conselheiro ele guardar o sigilo da pessoa que está denunciando. A gente tem os canais de denúncia anônima, através dos telefones, nós temos o Disque 100 e a gente também recebe as pessoas lá pessoalmente. Sim. Para fazer a denúncia. Entendi. Eu já sou daquela... não sei se é minha área territorial. Eu, quando tive problema, né, já fui diretor de colégio, Charles Cardoso, isso há mais de 20 anos atrás e tudo. Eu ia sempre... Também não sei se na época tinham 5 conselhos. Eu ia aquele perto do Palácio da Cultura. Tinha 3. Que funcionavam todos ali também. Era todo mundo ali? Todo mundo ali. Então não tinha nem para onde Não, correr. Aí no governo Rosinha... Ela criou, em 2013, ela criou mais 2 conselhos, aí descentralizou. Tem um em Goitacazes, que atende a Baixada toda, Sim. 2 em Guarulhos e 2 que ainda ficou ali no Palácio da Cultura. Ali é bem central e é uma referência, porque como já está existe ali há muitos anos, as pessoas têm uma tendência.
Por exemplo, o meu conselho é o conselho 3. A gente atende muita pessoa que vem de Pernambuco, de Serrinha, de Dois de Macabu, daquela área, Santa Cruz. Então, eles descem ali na rodoviária. Então, se a gente for para outro tipo de área, já perde um pouco, né? Aquela mobilidade das pessoas. E tem a questão da identidade. Como o conselho inicial, né, sempre foi ali, as pessoas têm ali aquela identidade ali. E as pessoas precisam denunciar. O conselheiro, ele precisa que a denúncia chegue ali, né? Para a gente estar atuando, livrando aquela criança de um maus trato, de um abuso, de uma agressão. Porque criança... A gente pensa que não existe, mas existe muita coisa. Muita coisa. E em todas as classes sociais, né, Giovana? Em todas as classes sociais. Logicamente, a classe pobre... é que mais... Cria demanda, né? Cria demanda. Porque a classe alta, né, de um poder aquisitivo maior, ela tenta abafar, né? Então, muitas das vezes, quando a gente recebe, como eu estou aqui, num programa de bate-papo de escolas particulares, né? Sim. A gente tem que dizer que a clientela diferenciada. Exato. Entendeu? Uma clientela diferenciada, porque muitas das vezes a escola está preparada também para... tá ali dando aqueles primeiros atendimentos, porque a escola particular, a maioria tem sua equipe pedagógica, o psicopedagogo, o assistente social, o psicólogo, que quando vê aquela situação, ela já atua. E em alguns casos, né, ela logo... consegue até resolver, né? E outros, ela tem que fazer cumprir a lei, né? Que é comunicar o conselho tutelar, se ela vê mesmo que houve uma violação. Aí é que entra, assim, vamos... Aqui nós estamos de bate-papo, tá, gente? Sem moralismo, sem coisa. Mas aí é onde que entra também... a escola pública tem muito mais acesso ao conselho. Não que vocês não dessem acesso. Mas a busca da escola pública é muito maior do que de uma escola particular. Por causa da estrutura. Sim. A estrutura... É o que eu estou falando. A estrutura familiar... conta muito nisso. Também, sim. Você está entendendo? Sim. Sim. A criança está ali num... A gente na escola pública recebe, né? Eu sou aquele que está nas duas escolas aí, mas a gente recebe muitas vezes o professor, ele é o único canal que a criança tem para desabafar uma violência doméstica, principalmente. Quantos casos eu já atendi na rede pública, enquanto, né, agora na rede estadual e na época de secretário, que a gente tinha que acolher a denúncia, e aí a gente procurava vocês, logicamente, mas a gente tinha que acolher inicialmente a denúncia do professor, porque o professor, ele, na verdade, ele recebia aquela demanda da criança, do menor, mas muitas vezes, Giovana, estou sendo sincero aqui, ele tinha medo. Ele tinha medo hoje, de declarar e sobrar para ele. Né? Até hoje, alguns professores, eles ainda têm medo de estar enfrentando. Por quê? Porque ele está ali, né, vulnerável na escola. Vamos dizer ali, uma escola municipal que está na região ali de Santa Rosa, Sapu 1, Sapu 2, Codim, que entraram até agora há pouco tempo, destruíram a escola. Foi. O CIEP Pedro Alves Cabral, lá na Codim. Entraram, tocaram o terror, tipo assim, eles não querem aquela escola ali. Ali tá nítido que eles foram querem. Lá e botaram as iniciais da facção na parede, tipo assim, aqui vocês não são bem-vindos aqui. Aí uma professora ali, na sua conversa ali do dia a dia com o aluno, ele vê ali que tem um direito violado ali daquela criança, né? Como que ele fala? Então, a falta de apoio da rede também, seja ela municipal ou estadual, também deixa o professor fragilizado. Eu encorajo, por onde eu passo, sabe, Giovana, modéstia à parte, eu encorajo anonimamente, né? Porque a gente não está aqui para expor a vida de ninguém. Quem sou eu para expor a vida de um professor? Mas a gente encoraja essa denúncia. A gente nunca declara quem foi, mas a gente também trabalha com um sistema de proteção a esse professor. Então, muitas vezes, esse professor está num local distante da sua casa. Então, está na hora de tirar ele dali. Concorda? Ele abriu uma denúncia anônima. Aí ele vai ficar trabalhando na Codim, ficando ali, ele não vai trabalhar... sofrendo qualquer tipo de ameaça, apesar que a gente sabe que o pessoal que é complicado acha você em qualquer lugar do mundo. Mas a gente tem que fazer o papel de transferência. Sim. Entendeu? Agora, fazer assim,
Não estou sabendo de nada. Gente, isso é crime. É crime. É Você crime. saber que uma criança está sofrendo E se qualquer calar, violação, você responde que tá criminalmente. está sofrendo agressão, abuso sexual, o que for, é obrigação de qualquer, não só o professor, de um Qualquer. vizinho, de qualquer pessoa. Ele pegue o telefone, a ligação é a cobrar, tem o Disque 100, entendeu? Tem um Disque 100, você é o pegou, mais fácil, discou 100, que é o mais fácil. É. Você tendo o endereço, cai certinho pra gente. E a gente também tem 5 telefones, daqui a pouco eu vou Você vai passar pra gente, muito bom isso. o número muito dos bom. telefones, para a pessoa estar ligando a cobrar, não precisa se identificar, a gente não anota número, é feito tudo no Porque sigilo. o importante é igual a gente lá do sindicato. Quando surge uma denúncia trabalhista de um professor, a gente não importa o nome do professor, importa a denúncia. A gente tem que apurar a denúncia de atraso de salário, não pagamento do reajuste, falta de 13º. Não importa quem está denunciando, importa o fato que está sendo denunciado. A gente deixa isso muito bem claro, tanto para os funcionários do sindicato, que não nos interessa o nome de ninguém, quanto para todos da diretoria, todos somos em 20, todos os diretores do sindicato têm isso em mente. Não importa. E nem sobre tortura a gente vai falar nome de professor, porque a gente sabe que esse professor vai sofrer represália e vai ser mandado embora. Então, a gente tem que ser combativo, né? E se você sabe de alguma criança que sofre maus tratos, menor de idade, gente, não pode ficar em casa sem estudar. Atenção, é uma coisa tão simples. Não é para ganhar Bolsa Família, simplesmente. É muito mais que isso. É obrigação do responsável colocar a criança na escola. É obrigação do poder público manter uma qualidade de ensino para essa criança. Isso não é brinquedo, não, né? Esquece um pouquinho dessa coisa. Eu tenho que mandar meu filho pro colégio, senão eu vou ficar sem Bolsa Família. Infelizmente, essa é uma tendência. É além do Bolsa Família, É né? além, é isso que eu quero dizer, entendeu? Bolsa Família. É muito além. Bolsa Família é importante? É importante, mas a criança, ela precisa ir para a escola e aprender na escola. Sim, sim. Ela não pode ir para a escola como tabela. Acima de 4 anos, a obrigação do governo, né? A gente sabe que educação não infantil 4 anos, né? Não existe esse negócio mais não, Fred. Não tem não? Deu uma quebrada aí? Tem que ter a vaga para criança. A gente até veio de uma luta aí, porque é bom você aproveitar esse momento, queriam deixar, né? que as crianças... que a creche ela está estabelecida de 0 a 3, a 4 anos. Mas aí aqui em tirou Campos 4 anos. tirou de 3 e 4 já está indo para a escola. 4 anos. 4 anos, Mas tirou o 0, que antigamente com 6 meses, Sim, 4 já ia meses pra já ia para creche. creche. Agora vai com 10 meses. A gente... E quando alguma mãe procura, a gente vai até essa creche e fala assim, não existe isso. Vocês fizeram uma lei que não pode, que não existe. O Estatuto da Criança é uma lei federal. Uma lei municipal, ela não pode prevalecer. Mas isso, os casos estão sendo todos contornados. Porque eu já estive na secretaria, né? E a gente sabe que essa demanda não é a maior. Não é a maior. Então, por isso não é a maior. A maior demanda, minha amiga, pelo menos na minha época, não sei se mudou, né? Era 1 ano e meio. De 1 ano e meio. Nossa, mas 1 ano e meio a 3 é um colapso nas creches públicas de Campos. Tô falando? Não. Então não mudou nada. De 10 anos pra cá, não mudou nada. É aquela fase que a mãe realmente precisa colocar na creche para ela voltar a trabalhar, para ela ter condições de criar. Muitas vezes, gente, as mães são as que sustentam a família. Não tem esse negócio de marido. Não, hoje a estrutura mulher, familiar não é mais aquela, não é né? mais. Então, 1 ano e meio é a fase assim que a gente era o maternal, era as turminhas de maternal 1 e maternal 2. Tipo, você tinha 30 crianças competindo para 15 vagas. Era o dobro, entendeu? Era um negócio assim, né? Depois dá uma aliviada quando vai para a escola de novo. Mas a creche nessa idade era terrível. Eu acho, assim... que eu amo educação. Tem pedagogia. Eu amo educação. Sim. Eu amo. Eu acho ninguém é nada, chega a lugar nenhum sem a educação. Não. Né? Para ser médico, para ser conselheiro, a gente tem que passar pela educação. Sim. Qualquer profissão. O que acontece? Campos já passou da hora de ter a escola infantil. A escola infantil, a criança vai entrar na creche, vai sair no 1º ano. Aí ela vai para outra escola. Não existe isso aqui em Campos. A gente deveria, tipo assim, a gente tá aqui com a creche Irmã Dulce próximo, pertinho aqui, né? Do programa. Já pensou, aquela criança sai dali, já
no primeiro ano, aí já vai para a escola, mas as crianças saem, coitado, de 4 anos, vai completar 4, já sai para a escola, aí vai para o Sebastião e pega outro mundo, outra história, até se acostumar. Eu acho um desperdício e muito estuda grande. com as crianças maiores, né? Quer dizer, mas aí a gente teria, aí eu tô falando até como gestor que já fui, né? A dificuldade de você manter essas crianças todas em horário integral não é fácil, não. Mas Entendeu? não é em outra cidade consegue, Fred. Eu sei, mas o Por que que quantitativo, Campos não- entendeu? O quantitativo de É concurso, crianças. é dinheiro no Sim, falta, nossa sim. verba do Fundeb. É investir bastante. É enorme. É enorme. É uma verba enorme. Sim. Né? Que hoje, o Fundeb, eu já fui conselheiro do Fundeb, né? Não pude concorrer e ser indicada de novo, porque não pode acumular mandato. Então, estou esperando esse terminar. E passar pra esse em mim- branco pra voltar no pra mim próximo. voltar. É. Porque eles, assim, era muito atuante, eu cobrava muito. Porque muito eu acho dinheiro. um absurdo, assim, eu acho que Campos, ele não pode pagar o professor totalmente com o dinheiro do Fundeb, porque hoje é o que acontece. Sim. O Fundeb é outro papel, para complementar mais o salário do professor, Sim, sim. para dar uma qualidade melhor dentro da escola. Sim. O Fundeb hoje, ele tem o papel de quê? De pagar os professores Ele paga praticamente a folha inteira dos professores. aí sobra aquele trocadinho ali. É. Aí paga um ônibus, paga uma internet. A internet hoje está sendo paga. Pode com comprar Fundeb. mobiliário também, pode fazer reforma, né? Mas quando você usa 96%, Para pagar salário. é um absurdo. Já foram usados 100%. Então, né, do quem Fundeb. paga o salário hoje é o governo federal. Da educação do Da município. educação do município é o governo federal, não é Verdade. receita própria do município. Pois é. E aí você vê que essa demanda de creche, nos últimos anos, se a gente for parar para analisar, poucas vagas de creche foram abertas. Foram abertas. Então, aí houve Tem o quê? uma movimentação Uns 8 anos que não se do abre. Ministério Público, de um avanço de... Eles assinaram um documento lá, um TAC, né, que fala, que iria aumentar nesse ano de 2025. A gente está até na Com rua. esperança, né? Para ver se... Não, nós já estamos, esse TAC já venceu. O Ministério Público já notificou o Conselho Tutelar, todos os conselhos. A gente está fazendo um levantamento que aquilo que eles assinaram se está cumprindo. Por exemplo, aqui na Irmã Dulce deveria aumentar 150 vagas. Nossa. Então, a gente está 150 vagas, se não tiver mudado muito, é o número de alunos que tem hoje. Quer dizer, praticamente dobrar. Dobrar. Porque foi feita com essa salinha nova aqui, outra repartição As salas lá. são bonitas, são grandes, mas o professor não dá conta de você botar 30 crianças de 1 ano e meio. Não, então, não, aí você fica com uma sala bem 16. espaçosa, bonita, mas no máximo com 16. E ainda com auxiliar de turma. Sem auxiliar de turma, ninguém dá conta. Não dá né? conta. Ainda tem os alunos com, né, atípicos. Não é fácil, Que é não. outra também demanda que o Ministério Público cobrou, está cobrando. Houve um processo seletivo, começaram a chamar. Em alguns Aí você municípios, Giovana, eles fazem muito, já que a gente também aqui da rede particular, fazem muito convênios com creches particulares, né? Eu não sei se Campos teria essa estrutura. Não tem mais convênio. Eu sei que não tem mais, mas também não sei se a rede particular de Campos sustentaria, entendeu? Porque ela não é tão grande, não. A rede privada de creche em Campos não é aquela coisa assim enorme, entendeu? Não, o que eu tô querendo dizer? Para absorver a rede particular e ainda sobrar vaga para a rede pública. Não, acho que não daria, tem. não. Ali, a Eli Edman está falando. A Eli Edman é nossa amiga, servidora da prefeitura há muitos anos. Parabéns, Fred, pelo debate necessário e os conselheiros atuantes. A Tuane fala: sou da rede estadual e sempre que precisamos do conselho temos um apoio legal. A Tuane, ela é coordenadora pedagógica da escola, do Colégio Estadual, ai meu Deus, João Murilo, em Sapucaia. Tem hora que eu fico testando se eu tô com Alzheimer, porque fazer essas lembranças todas não é fácil, não. Volta aquela pergunta lá da Luana, estava lá no início do programa. Volta lá. Eu nem cheguei a ver a pergunta, mas pelo menos o texto era grande. Aí, Fred, vou deixar minha pergunta e depois eu assisto. Sou professora, meu aluno espancava as crianças. Eu conheço uma história dessa também. Vamos lá. Não, deixa a gente... Para ali pra gente ler. Não, sobe um cadinho. Aí. Sou professora, meu aluno espancava as crianças. As pessoas estão digitando aí dessa, né? Fui convidada pela gestão... pela diretora, né, o diretor, a apaziguar
Vamos lá, a gente vai chegar ao fim, porque as pessoas estão escrevendo, aí desce. Apaziguar a situação, pois ele era neto da dona. Eu pedi demissão, mas poderia fazer... Ah, meu Deus, na hora do final da pergunta. Poderia fazer a denúncia no Conselho Tutelar? Sim. Sim, era cabível de denúncia. Sim, lógico. E isso sofreu assédio ainda, né? Sim, ela tem a parte trabalhista, né? Que a gente aí já é o sindicato. Mas para a proteção da criança... Primeiro que o professor ele não tem o papel de apaziguar a situação, né? Olha aí, pessoal, olha aí. A escola, pelo jeito que assim... Tanto a rede pública, professor da pública, quanto o professor da rede privada. Passa pelo mesmo problema, tá? O professor, ele está na sala de aula, né? Para ele passar conhecimentos educacionais. Até ele pode dar uma orientação. Mas não tá chegou ao conflito, a escola tem que estar preparada com o serviço social, com a sua equipe pedagógica, técnica. Olha aí, eu não vou citar nomes porque tem gente assistindo o programa, tá, Giovana? Porque pode aquele professor, né, levar a situação até a equipe que ela trabalha, né? E aquela equipe ali se formular, trabalhar, se tiver de chamar a mãe, o professor... Pode o professor se perceber. Se o professor perceber uma morosidade, uma certa... Vamos, meu Deus, usar o termo para não ficar feio. Vamos dizer assim, uma falta de ação, para não ficar feio, da direção e do corpo administrativo da escola, seja público ou privado. O professor pode fazer essa denúncia? Pode. Pode. Ele tem até esse dever, não é isso? Tem até o dever de fazer. Porque esses pais têm que ser chamados. Então, que muitas das vezes, assim... a escola privada, ela tenta apaziguar, como a professora colocou, para abafar, que ela não quer perder aluno, porque o pai está ali pagando. Mas ela tem que também ter o papel social, que a escola também tem o dever social. Independente se ela é pública ou privada. Pública ou privada, né? Perfeito. Ela tem o dever também de estar ali atento como aquele aluno chega, o que aquele aluno está transmitindo na sala de aula. Porque muitas das vezes aquele aluno é agredido constantemente, está no meio de um conflito familiar e ele transborda tudo em sala de aula, na escola. Às vezes a sala de aula é consequência do que ele passou em casa. Do que ele passa em casa. Ele agride, ele responde. E aí você precisa chamar os pais para você apurar o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo. Por causa de que esse aluno trocou o comportamento, por causa de que esse aluno está agressivo em sala de aula. Às vezes ele está precisando até de socorro médico. Nós já tivemos casos de alunos e em pleno sol quente, sempre com a brusa de frio. Ficou uma semana. A professora foi ver, ele estava todo com hematoma. Nossa, ele apanhava em casa. Entendeu? Mas ela ganhou a confiança, ela desconfiou. Né? Que os coleguinhas, um calor danado, ele com o uniforme. Com vergonha. Com vergonha. E a família, né? Os pais, que ele não podia falar, ele não podia faltar e nem ele podia falar. Sendo violência dupla, psicológica e física. Né? Então, o professor ele tem um papel muito importante em sala de aula, além do ensinar. Mas ele não pode ser só ele o responsável por passar, para assumir a responsabilidade. Daí tem os papéis dos cuidadores. Tem um papel de todo mundo. Do faxineiro, da pessoa que faz a limpeza, da tia que vende a merenda, do porteiro, a direção da escola. É todo mundo de mãos dadas. Todo mundo. A educação é única dentro de uma escola, né? Verdade. Não dá para você... Cada um dentro do seu papel. Sobrecarregar o professor, onde você precisaria de um mediador. Se a criança é agressiva, os pais têm que ser convocados. O que está acontecendo? O senhor já procurou ajuda médica? O senhor já foi a alguma UBS? Como é que é esse tratamento aí, né? E fora isso é o que é visto. Fora o que não é visto, que é o caso da violência. Né? O que não é visto é a pior parte de tudo, porque aí cabe ao Conselho Tutelar fazer toda uma apuração, não é isso? Eles não vão prender ninguém, tá? Não vai prender o Conselho Tutelar. Não esperem. Ele é um órgão de proteção. Porque tem gente que acha que o Conselho Tutelar vai chegar com a arma no empunho. Com a arma ou vai prender. Muitas das vezes. Não é esse o papel do Conselho Tutelar. Não, e não é e nem será. Nem será. Agora, ele vai apurar e vai encaminhar para os órgãos competentes. Um deles, o principal, talvez, seja o Ministério Público. Delegacia, em caso de agressão, né? Hoje a gente trabalha muito com a Lei Bernardo, né? É uma lei que a criança, dependendo da gravidade da agressão, ali mesmo, o delegado, ele faz
o boletim de ocorrência vai direto com pedido de afastamento imediato Do responsável por filho. responsável, quem fez a Bernardo, agressão. eu não conhecia essa lei, não. É a Lei Bernardo, é a lei daquele menino que apanhou muito, né? Com a madrasta, com... Agora, tá no Rio, não foi isso? Foi no Rio? não é em Riborel, não. Ah. É Lei Bernardo. em Riborel, que eu tô fazendo e em confusão. Riborel. São 2 leis que dão afastamento imediato. Do responsável. Foi na delegacia, viu? Fez o boletim de ocorrência. Detectou, confirmou. Detectou. É grave, foi uma coisa que impactou mesmo. Aí essa criança geralmente, cada assim, caso é um a gente caso. não vai dar nome, mas a gente já teve caso de criança, assim, não tinha marca, mas a gente tinha aquele relato forte da criança, que o pai, a criança não tinha mãe, morava com o pai, a madrasta, mais 2 irmãos, e a madrasta tinha outro filho, era tudo para uma criança e nada para outra. A criança não podia ir à noite no banheiro, mas fazia o xixizinho numa latinha. E num dia de uma briga, ela fez a criança tomar o xixi. Misericórdia. Então, aquela criança estava assim, meu Deus do Trauma céu. em cima de trauma, Era um casalzinho de irmãos, né? E foi assim, que nem tudo é a marca, mas é o conteúdo que aconteceu. Então, chegou essa denúncia pra gente foi apurar e viu que era verdade. Fezes de cocô que esfregava na cara da criança do gato, que o garoto tinha um gato e ele não limpava, porque criança, né? A criança, ela não tem que ter a responsabilidade de assumir todos os serviços domésticos. Ela auxilia, né? Até como faz parte da educação. Se ela tem um gatinho, se ela limpa, ela coloca água... né? Mas ela esqueceu, uma criança de 8 anos de idade, então ela passou por muitas situações. Eu estava nesse caso, a gente levou a delegacia e a mãe foi até autuada mesmo, presa em flagrante. Porque a gente conseguiu, no dia, provar, né? Foi feito um exame flagrante, né? Que o menino tinha ingerido o xixi dele. Como forma de castigo. Mas olha só, esse caso, assim, geralmente, essa criança vai morar com um parente? Então, geralmente, né? Porque cada caso é um caso. Cada caso é um tem caso. regra. É bom a gente alertar as pessoas, porque muitas das vezes um parente sabe que aquela criança está sofrendo, está sendo agredida. E é omisso. Aí, quando o conselho chega para atuar, o discurso eu posso ficar. Mas sabia. Conta tudo o que aconteceu e conivente. Sabia. Então é conivente. Não é justo que fique. Não é justo que fique, porque fica 1 dia, 2 dias e depois entrega até a pessoa. Dá um bolo danado. Mas a gente sempre procura, né, um familiar. Primeiro ato do conselho não é tirar a criança da família. Mas quando a gente vê uma insegurança... Que não tem ninguém, às vezes, para... Ou então uma insegurança, né, de alguns familiares... Nós temos... Vocês sugerem, o Ministério Público geralmente manda para o abrigo. O acolhimento. Nós temos 8 em Campos, né? Nós temos 8. Eles a maior parte dos acolhimentos são bem discretos, não é isso? O acolhimento, ele não tem identificação. Não tem placa. Não tem placa, não tem identificação. Isso aí eu aprendi quando eu era secretário. Não pode ter nenhuma identificação, alerta. Aqui moram crianças abandonadas que sofreram violência. É uma forma da criança não sofrer preconceito. São casas, né? Geralmente, mas bem discretas. É sempre para manter o padrão que ele tinha em casa. Para tentar manter aquele ambiente familiar. Quarto, tudo normal. Guarda-roupa, brinquedos. Né? Então, mantém aquela atividade que ela sempre fazia, escola. A gente procura estar sempre a criança... Aí começa a fazer o acompanhamento, vai uma atividade de lazer. Então, é tudo muito... Sim, isso aí realmente Mas, quer dizer, as pessoas, assim, né, do público, elas não têm muito essa informação, não, entendeu? E a gente, né... Eu, como já fui dessa área, né, governamental, a gente sabe que não pode ter nenhuma... nada Mas pode visitar, né? Sim. Todos os acolhimentos, ele recebe mas visitas. Mas são muito discretos. Você não precisa... tem muita criança ainda para ser adotada nos acolhimentos. Então e vocês também fazem o acompanhamento para saber se o poder público está dando a alimentação correta, medicamento, por aí. Roupa de cama. Essa criança tem que ser assistida da melhor forma possível. A gente não pode, por exemplo, uma criança que está no acolhimento por questões de que não tinham que comer em casa, que era maltratado, e chegar no acolhimento, passar necessidade. A gente não aceita isso. É um absurdo. No início...
uns 3 anos atrás, no início do governo Vladimir, lá eu acho que foi 2022, nós tivemos uma crise muito feia nos acolhimentos, que estava faltando alimentação. E aí houve uma ação, a gente divulgou, né, para as redes sociais, com a televisão, a mídia, que houve até questão do gestor ser afastado, porque, né, que era presidente da fundação, não pode deixar faltar nada. Aquela criança ali, ela tem que ter 6 refeições por dia. Ela tem que ter material de higiene pessoal, tudo. limpeza. Não pode faltar nada. Ela tem que ter o número de funcionários corretos para estar ali. Tem que ter o corpo administrativo, pedagogo, psicólogo, enfermeiro. Sim, é uma equipe que todos a Gisela os dias fez um comentário ali, olha, os mediadores, a gente tem mais na rede na rede municipal, né? Porque é onde tem os alunos menores. Os mediadores trabalham com mais de um atípico, sem condições de atender a todos. Isso aí é realidade, né? É triste, né? Mas é uma realidade. Mas aí tem um número, né? Ela não pode ter... tipo 5, 6 numa sala, não deveria. Não deveria. Nem pode. Não pode. Então, aí... a gente até fala, pede para os mediadores que estão trabalhando, estão sobrecarregados, né? E atenção agora. Que denunciem, não precisa dar nada, só falar, tal escola. Está acontecendo isso na turminha tal. Isso. E pode ser anônima a denúncia, né? Que a gente está, né, apurando, porque é dever do aluno ter a mediação, ter o cuidador. E no caso, Giovana, vou te falar uma coisa que talvez você não tenha nem essa informação. Já na rede privada, temos unidades em campus que, independente de estar no contrato, geralmente não está no contrato da matrícula, cobra do pai da criança mediador por fora para pagar. Tem casos, inclusive, que o mediador é como se fosse funcionário da família, que fica dentro da escola. Isso é gravíssimo. Não, isso é gravíssimo. Denunciem esse tipo de prática. Não existe isso. Primeiro, você não pode, enquanto pai... A escola tem que estar composta por toda a equipe. Por toda a equipe. Você não tem que pagar mediador. Hoje você não pode pagar mediador porque o seu filho precisa e você vai pagar mensalidade diferente do outro. Você não pode jamais... Olha que loucura que eu soube esses dias. O pai mandava junto com o filho a mediadora. Olha que doideira. Eu falei, gente, olha, eu tô vivendo um tempo que eu não... Isso não é rede particular. Você tá entendendo? Então, o pai que bancava aquela pessoa que na escola era uma estranha para a turma, né? Pro restante dos alunos era uma estranha. Olha que constrangimento. Acontece um acidente com essa moça de tropeçar e cair. Olha, a escola que responde. Olha a confusão feita, porque né? Tá dentro da unidade escolar, tá Você dentro de uma sala. Você já imaginou que confusão? Essa moça não tem vínculo empregatício nenhum com a escola. Ela é, entre aspas, funcionária da família. Já pensou cada um levar um funcionário para dentro de sala de aula? É muita doideira. Isso tem na rede privada, que as pessoas precisam alertar. Se não tiver no contrato, lá, quando você faz a matrícula, que tem um adicional, e eu acho difícil que eles coloquem esse adicional, porque isso vai mostrar preconceito. Eu acho difícil alguém colocar no contrato. Porque a escola tem que estar preparada com tudo. Para todos os tipos de aluno. O aluno que precisa e o aluno que não precisa. Então, olha lá, a Tuane fala, Fred, meu primeiro emprego foi como mediadora. Meu pagamento era feito pela família do aluno. Meu Deus, olha aí. Irregularidade relatada, não é seu emprego. A mesma Tuane que é coordenadora pedagógica na rede estadual hoje. Olha aí, então eu não estou falando doideira. Eu não estou falando doideira. Eu me deparei com esse caso semana passada e eu fiquei apavorado. E eu falei, mas a senhora, enquanto mãe, permite isso? A mãe ficou tão sem graça, que eu acho que ela percebeu que eu estava, assim, de certa forma, questionando, que ela falou assim, mas é porque o meu filho gosta muito da moça que vai junto com ele para o colégio. Eu falei, mas minha senhora, ela não é funcionária da escola. Isso eu sou dentro do sindicato. Isso é grave. E isso a escola corre o risco, porque a escola é responsável. Olha lá, a escola me contratou, escola particular de campus. A Tuane está declarando ali, ó. E quem me pagava era a família do aluno. Agora você me diz, acontece um acidente, acontecia, né? Poderia acontecer um acidente com você, tropeçar, cair. Você vai ficar segurada por quem? Esse pai não pagava INSS seu.
Olha só, olha o mal-estar que as pessoas dão mole, né? Mas o pai ia pagar, ia contratar ela para trabalhar. São as coisas assim que a gente... encaixa. E as pessoas, às vezes, aceitam por falta de emprego. Ele contratar um mediador para ir na casa dele, ensinar as tarefas, dele. É uma coisa, mas o mediador sair do ambiente familiar para entrar no ambiente de uma escola privada. A Rosana fala ali, porque os pais se sentem mais seguros. Sem ter vínculo nenhum com aquela escola. Você não sabe nem se a pessoa está preparada para estar ali. É uma falta de responsabilidade enorme da instituição, seja ela, né, no caso aí, privada, que faz uma coisa desse tipo. A Rosana até fala assim, porque os pais se sentem mais seguros. Mas é uma segurança que quem tem que dar é a escola onde ele está matriculando o filho, e não ele mesmo. A segurança que o pai tem que dar é na casa dele, concorda? Aí, vamos pensar essa escola. Essa criança, ela vai progredir. Aí, de repente, essa escola só tem até o 5º ano. Aí ela vai pro 6º ano para outra escola. E a outra escola não aceita. E aí? Leva a funcionária da casa, te tira colo. Meu Deus, vai junto. É o kit. Não existe isso. Gente, olha, eu vivi pra ver uma cena dessa semana passada. Eu fiquei apavorado. E a mãe ficou mais apavorada com a minha atitude, que eu falei, a senhora não tá certa. Sabe, ela não esperava, ela achou que fosse dar um apoio, né? Mas não pode dar apoio. Porque, o mediador, é surreal. Ele faz parte da equipe escolar. Lá, sim, a escola que tem que oferecer. Ele está dentro de um planejamento que a escola faz. Ele está dentro do que é passado no conselho de classe. Não adianta, que ela leva as dificuldades do menino para o conselho. E falar. O mediador, ele tem que fazer parte de tudo da escola ali, da Não turma. adianta a escola abrir a boca e dizer, minha escola particular é inclusiva. Sem ter esse profissional, ela não inclui ninguém. Não inclui ninguém. Porque o professor não dá conta, não. Solta um professor com 35 crianças e, sei lá, 6, 7 atípicas entre essas 35. Que aula que vai ser dada? Não vem dizer Eu acho que as escolas, elas precisam se preparar de fato. Porque falar é fácil. Dizer que é inclusivo. Se preparar de fato, procurar ajuda. Não sabe, procura ajuda. Sim. Né? Procura se inteirar daquelas escolas que estão. Tem escola em Campos que reza assim. Tudo certinho, faz tudo certinho. Tudo. Dentro. Mas tem outra coisa também, Fred. É quando vê que o aluno está dando trabalho e é problemática, é um tal de querer tirar aluno da escola. Nós estamos vivendo isso. Isso aí também escolas. É cabível de denúncia, não é isso, Giovana? A escola não pode excluir criança nenhuma. Seja pública ou privada. Tá muito... Não pode. A matrícula é para todos. E suspender aluno para esperar laudo. Não existe Meu isso. Deus do céu. O aluno tem que ficar na sala estudando, a escola fazer um... não, ele vai voltar, ele está dando trabalho, ele volta quando tirar o laudo dele. Não existe. Gente, para fechar um laudo não é assim, não. Eu na rede pública estadual, que é onde eu tô, né, eu combato muito isso aí. Não é a minha área, eu sou da área administrativa, mas já fui da área pedagógica também. E lá a gente tem sempre isso em mente. O próprio setor que cuida disso, o aluno tem que aguardar em sala. Em sala. Eu já fui procurado pela mãe no início do ano não saber que eu não era do pedagógico, mas a gente acaba sendo de tudo, né? Você tá naquele jogo ali, você não tem como coisa. E eu levei o caso até o pedagógico e imediatamente a criança estava mais de um mês em casa, esperando chegar o cuidador. Olha só. Não, esperando chegar o cuidador. Não aí pode. A escola dá presença. Não pode. Imediatamente, quando eu passei pro setor... Que o aluno está em casa, eles estão dando presença. Sim. Aí acontece um acidente com esse aluno, ele está na escola ou ele está em casa. Então, se você é pai, você tem que procurar a Secretaria de Educação, você tem que procurar o Conselho Tutelar. O colega ali já abriu a mão, entendeu? 5 minutos. A gente, Giovana, precisaria de uns 3 programas, que já percebeu como que é muita coisa. E as pessoas não sabem Não mesmo. sabem. Precisa ser esclarecido. Passa pra gente os telefones do Conselho Tutelar, que daqui a pouco a gente vai pro sorteio. Conselho 1, Você pode colocar aí, amigo, na tela? Ele vai colocar. Conselho 1 é a margem direita de Guarulhos. É 988 29 4368. Conselho 2, também em Guarulhos, é na margem esquerda. Fala de novo, Fã. Vamos aí. 988 29 4368.
Esse é o Conselho Tutelar, pessoal que está em casa assistindo o programa. Conselho Tutelar 1. Que atende ali, Parque São Mateus, aquela área de Fundão, Guarulhos, Cidade Luz, vai até Morro do Coco. Conselho 2, é Guarulhos também, que atende ali Parque Prazeres, Santa Rosa, Travessão, 988-26-4225. Conselho Tutelar 3. Nossa, mãe, você decorou todos os nomes. Muitos anos. Nossa. 988-26-4221. Esse é o conselho que eu atendo. Que pega o sul do município. Serrinha. Até Serrinha. Conselho 4, que é a área central. Que pega a área do centro, pega Penha, pega Tur, pega Joque. 988-26-4231. E Conselho 5, que é a Baixada toda. É muita coisa. 988-29-4362. E tem o Disque 100, né? Que é um número geral. É um número geral e vai direto pelo endereço, vai para cada conselho. Eu ligaria para esse aí, porque eu acho que chega mais rápido. É. Porque o 100 é um número nacional, né? Nacional. Vai filtrando. Não chega estado, na hora. até a cidade, aquela coisa toda. O mais imediato é esse número aí. E você pode ligar, cobrar, você não é identificado. O Conselho Tutelar ele funciona de 8 às 18 nas sedes e após por telefone. A gente fica de plantão 24 horas. Aconteceu uma coisa meia-noite. Não tem essa coisa que o conselho tem tá fechado. Motorista de plantão, conselheiro de plantão. Eu acredito que você já tenha tido vários problemas assim. Muita coisa. Madrugada tá dormindo, acordar aí, tem que ir em delegacia. Faz tem parte. Ferreira Se Machado, você se propôs a bar, servir, né, que o povo, dessa forma... O povo gosta de levar a criança para madrugada nas beiras do bar, as crianças chorando. Não pode. Não pode. Não então, pode. são 1001 coisa, né? Que as pessoas violam os direitos das crianças. E vocês estão lá para proteger, para fazer... nós estamos lá, né? Não com caráter punitivo, mas com caráter ainda galera. com uma estrutura precária, tá? Eu quero vir um dia aqui um pouco falar da estrutura precária. Tem carro, tem conselho que tá com carro quebrado há tempo. Aí não dá. É internet faltando folha, a gente pede, tá chegando ao ponto de pedir folha emprestado em um lugar ou levar de casa. Material de escritório, a gente que leva, água, a gente que compra, tem dia que falta o papel higiênico. Então, assim, a gente tá funcionando. De forma capenga, né? A gente tá, né, na luta. Na luta e não vamos desistir. E Giovana é aquela pessoa, assim... Eu tô falando, gente, que nós já tivemos em posições contrárias, né? Contrárias. Vamos dizer, Giovana que cobra o direito da criança e eu era governo. Ela nunca poupou, né, Giovana? Então, você era gestor, né? Não, mas mas eu tô falando assim, você nunca faltou com respeito, mas porque você tinha que valer. Isso que eu ia falar, a gente tinha um embate, uma cobrança com respeito. Com respeito, cada um dentro da sua linha de trabalho. Você tinha... Eu tinha meus limites também de ação, né? porque você sabe que nem tudo a gente conseguia resolver, mas você percebia boa vontade. E não é isso aí, a gente sempre tem... Olha o livro da Giovana, ó. Olha o livro de... Aqui é a Bíblia do conselheiro. O desodorante. Não pode faltar. É o ECA. O que tá, né? Aqui tem que ser seguido. Não é fácil não, tá, gente? Mas vamos lá. Vamos ao sorteio do kit. Saiu aqui o som? Melhorou? Vamos lá. Mania de futucar fio aqui, né? Que coisa. Vamos lá. O sorteio de um kit refeição para 4 pessoas do restaurante do FAD. Vamos lá, vamos ver. Pode botar aí na tela para o pessoal perceber que é tudo direitinho, não há fraude. É sorteio eletrônico. Na verdade, o sorteio ele pega uma das frases do comentário. Então, só pode ser sorteado quem comentou no Facebook. Olha como é que é legal. Entendeu? Ele vai pegar uma frase, aí vê, pegou a frase X. Quem falou a frase X ganhou o almoço. Olha que beleza. E aí combina comigo, vai lá e pega o kit refeição para 4 pessoas. Olha lá, ele vai sortear. Vamos lá. Tá vendo? Ele pega as frases, né? É um sistema eletrônico. Prepare aí as palminhas, amigo. Vamos ver quem vai ser o vencedor.
Margarete Marinho, a famosa Margot Marinho. Nossa, mãe, parabéns, Margot. Olha lá, boa noite, ela ganhou por esse comentário, ó. Foi sorteio, né? Boa noite especial para meu amigo Fred Rangel, um ser humano sem igual. Obrigado, amiga. Nem reparei essa frase aí na hora dos comentários. Grande admirador do seu trabalho. Olha aí, ganhou o almoço, viu? Ganhou o almoço, a gente vai combinar o dia para você ir lá buscar. Vai almoçar no restaurante do FAD. Vai pegar o kit para 4 pessoas. Parabéns, fico muito feliz, né? Sempre os sorteados, lógico, quem está assistindo o programa interagindo, são pessoas Margarete boas, amigas. É da rede estadual? Não, a Margarete já trabalhou muitos anos no Colégio Batista. Ela era inspetora de alunos, sabe aquela pessoa que fazia tudo? Comprometida. Sim. Comprometida. Ela era rede privada. Margarete Marinho. Saiu o fio aqui de novo? Aí, voltou? Voltou. Parabéns, Margarete. Vamos lá, vamos fechar o nosso programa, que já está chegando. Já são 8 horas, né? Falta um minutinho. Já está chegando o nosso próximo amigo, né? Que vai fazer o programa das 8. Giovana, suas considerações finais. As minhas, meu agradecimento. Eu só tenho que agradecer, né? Mais uma vez estar aqui na Rádio Aurora. Muito bom. Pertinho da minha casa. Você já é... Aqui é quintal da sua casa, né? E deixar aqui a mensagem, né? Para qualquer pessoa que queira denunciar, mais uma vez dizer que o conselho precisa receber a denúncia para estar atuando. Sim. Muitas das vezes você está ali, sabe, mas não denuncia, e sua denúncia, ela é anônima, tá bom? Fantástico. E a gente segue aqui trabalhando. Vamos lá. Sempre estarei à sua disposição. E segundo semestre você volta? Volto, certeza. Porque chamou, o conselho, gente, é um trabalho dia a dia, é um trabalho pesado, mas que requer essa parte. A população precisa conhecer o trabalho que o conselheiro faz. Você vê quantas coisas a gente desmistificou hoje, né? De achar que o conselheiro tem que... vai chegar armado. Tem umas coisas assim, né? As pessoas não sabem muitas vezes, ouvem. Tem gente que tem medo. Não tem que ter medo de conselheiro se você cuida, se você trata bem o seu filho, se você trata bem o menor de idade. O conselheiro é justamente para você fazer isso. E a gente trabalha com denúncia e com violações, que muitas das vezes seu filho... Nós estamos atuando agora na questão da saúde, porque... Sim. Tá bravo. Tá bravo. A gente fez fiscalizações direto, dia 25 agora, tem a primeira audiência com o doutor Anick. Então a gente vai ver que a coisa vai andar. Vai andar, porque... Então realmente... também com esse direito coletivo, sim, que é da criança... Não é só aquele individual, aquela criança que foi violentada, mas sim, como é que estão sendo tratadas as crianças na rede pública de saúde, né? Vamos dizer assim, não é isso? É isso aí, pessoal. Mais uma vez, olha, fechando mais uma edição do nosso programa Educação em Foco, desejando uma boa semana para todos vocês e a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima segunda, às 19 horas. Um abraço para todos. Boa noite.